Está aberta a sessão ordinária deste dia 15 de abril de 2019, às 15 horas. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da ata número 11 de 2019, da sessão ordinária do dia 8 de abril de 2019. Ata de número 11 de 2019, aos primeiro dia do mês de abril de 2019, às 15 horas, reunindo-se na Câmara Municipal, na cidade de Turuçu, Estado do Rio Grande do Sul, para uma sessão ordinária, os senhores vereadores Vilma Melink, Gilson Baifust, Wilson Furman, Lothar Holz, Alexandre Borchardt, Arlete Hartwig, Marlon Tadeu Pradio Centeno, Wendel Carpes, Bacilo dos Santos. Os trabalhos foram presididos pela vereadora Vilma Melink, presidente da Casa, e secretariados pelo vereador Wilson Furman e Lothar Holz, primeiro e segundo secretários. A senhora presidente deu por aberta a sessão e de imediato solicitou ao primeiro secretário para que fizesse a leitura da ata número 10, 2019, da sessão ordinária do dia 1º de abril de 2019, a qual, após lida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Em ato contínuo, a senhora presidente solicitou ao primeiro e segundo secretários que fizessem as seguintes leituras: ofícios de número 75, 76, 77, 78, 79, 80 e 81 de 2019. Em resposta ao pedido de informação 20, 25, 30, 31, 34, 36, 37 e 38 de 2019. Pedido de informação número 14 de 2019, subscrito pelo vereador Marlon Pradio Centeno, o qual, após delido, foi discutido e aprovado por unanimidade. Indicações número 41, 42, 43 e 44 de 2019 foram subscritos pelos vereadores Wilson, Alexandre e Lothar, as quais, após delidas, foram discutidas e aprovadas por unanimidade. Os vereadores Marlon e Wendel fizeram uso da tribuna. Como mais nenhum vereador fez o uso da tribuna em seu pronunciamento à tribuna, o vereador Wendel fez um pedido de informação verbal. Como mais nenhum vereador fez o uso da tribuna, a senhora presidente deu início à ordem do dia e, de imediato, solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei de mensagem número 7 de 2019, oriundo do Executivo, os quais, após lidos, foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Em prosseguimento, a senhora presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura de artigo por artigo, os quais, após lidos, foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Sendo assim, o projeto de lei da mensagem número 7 de 2019, que autoriza o município a aplicar o percentual de 4,17% no piso nacional salarial profissional do Magistério Público da Educação Básica e altera os salários dos incisos 1 e 2 do artigo 39 da Lei número 743 de 2019, foi aprovado por unanimidade. Em prosseguimento, a senhora presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei de mensagem número 8, 2019, oriundo do Executivo, os quais, após lidos, foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Em continuidade, a senhora presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura de artigo por artigo, os quais, após lidos, foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Sendo assim, o projeto de lei da mensagem número 8, 2019, que altera a redação do artigo 1º da Lei número 1312, de 27 de março de 2018, foi aprovado por unanimidade. Logo em seguida, a senhora presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei de mensagem número 9, 2019, oriundo do Executivo, os quais, após lidos, foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Em continuidade, a senhora presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura de artigo por artigo, os quais, após lidos, foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade.
Sendo assim, o projeto de lei da mensagem número 9/2019, que concede a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores do Poder Executivo, nos termos do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, foi aprovado por unanimidade, com emenda. Em prosseguimento, a senhora presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei de mensagem número 2/2019, oriundo do Legislativo, os quais, após lidos, foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Em continuidade, a senhora presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura de artigo por artigo, os quais, após lidos, foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Sendo assim, o projeto de lei da mensagem número 2/2019, que altera a redação do artigo 1º da lei número 1313/2018, de 27 de março de 2018, foi aprovado por unanimidade. Logo em seguida, a senhora presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei de mensagem número 3/2019, oriundo do Legislativo, os quais, após lidos, foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Em continuidade, a senhora presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura de artigo por artigo, os quais, após lidos, foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Sendo assim, o projeto de lei da mensagem número 3/2019, que concede a revisão geral anual aos vencimentos dos servidores do Poder Legislativo de Turuçu, Rio Grande do Sul, foi aprovado por unanimidade. Como nenhum vereador fez a comunicação à casa ou comunicação pessoal, a senhora presidente encerrou a presente sessão e convocou os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 15 de abril de 2019, às 15 horas. E para constar, pediu que se lavrasse esta ata, que após lida e aprovada será assinada pela presidente e pelo primeiro secretário. Sala das Sessões, 8 de abril de 2019. Vilma Melim, presidente. Wilson Furno, primeiro secretário. Essa ata está em discussão. Em votação. Esta ata foi aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário para que refaça a leitura do pedido de informação número 11 de 2019. Ementa dispõe sobre o pedido de informações ao Poder Executivo Municipal de Turuçu sobre as casas populares, casas que estão em fase de finalização. 1. Qual a situação do lote de casas populares que ainda não foram entregues? 2. Quanto já foi gasto com as casas populares? 3. Previsão de mais gastos? Se sim, qual a estimativa? 4. Lista das pessoas beneficiadas para receber as casas. 5. Prazo para entrega. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura do ofício número 55 de 2019, em resposta ao pedido de informação número 11 de 2019. Não, pode ser tu mesmo, é só isso aí hoje. É o primeiro. É o primeiro secretário. Como é que é aqui, né? Esse aí é desde o início, tá? Tem que ser. É, porque não sei. Ofício de número 55, 2019, Prefeitura Municipal de Turuçu. Prefeita Municipal, Silmira Miller Fehrenbach. Senhora Presidente, nobres vereadores, em atendimento ao pedido de informação número 11, 2019, venho por meio deste informar conforme segue. 1. Em fase de finalização da obra para a entrega. 2. Valor de repasse da União.
R$ 450.000, Estado R$ 54.000, município R$ 191.817,39. 3. Este item não há como precisar. 4. Esta informação está sendo averiguada pelo Ministério das Cidades, pois passou por alterações nos cadastros por irregularidades em análise pelo Ministério Público Estadual. 5. Após a conclusão da infraestrutura faltante. Sem mais para o momento, subscrevo-me. Selmira Mila Ferbach, Prefeita Municipal. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura do ofício 98 de 2019. Ofício 98, 2019. Excelentíssima senhora Vilma Melim, presidente da Câmara Municipal Turuçu, Rio Grande do Sul. Assunto: retirada do projeto de lei da mensagem número 1, 2019, legislativo. Prezado senhora, ao cumprimentá-la cordialmente, venho através deste solicitar a retirada de pauta do projeto de lei da mensagem número 1, 2019, oriundo da mesa diretora. Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos anteciosamente Vilma Melim, presidente, Gilson Belling Baifus, vice-presidente, Wilson Furman, primeiro secretário, Lothar Holz, segundo secretário. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura do ofício número 226, oriundo da Academia da Polícia Civil. Ofício de número 226. Excelentíssima senhora Vilma Melim, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Turuçu, Rio Grande do Sul. Senhora presidente, informa a vossa excelência que o concurso de escrivães e inspetores de polícia encontra-se em pleno andamento e com formatura prevista para 8/7/2019, onde serão chamados os primeiros 400 alunos. Em relação ao concurso de delegado de polícia, da mesma forma em andamento, a partir dessa semana ocorre a prova oral para 248 candidatos. Respeitosamente, delegada Elisângela Melo Reglin. O vereador Wender fará uso da tribuna. É isso. Tá fraquinho, igual água, era melhor. Tá fraquinho agora. Boa tarde, colegas vereadores, ao público que nos assiste pelo Facebook. Hoje minha vinda à tribuna é mais a nível de esclarecimento. O pessoal tem vindo me falar a respeito do Correio, que o Correio, desde o dia 31 de março, alterou seu horário, né? E o pessoal tem reclamado que muita gente tem vindo e está fechado, né? Então, assim, eu fiz um contato prévio com o pessoal do Correio para averiguar a situação. Alguns já estavam dizendo que isso aí era uma coisa que, tipo assim, a prefeitura não tinha cedido um funcionário e coisa e tal, mas isso não é verdade, não tem nada a ver com a prefeitura. Na verdade, isso é uma questão própria do Correio. O Correio tem uma legislação própria que diz que até um número X de habitantes um funcionário, simplesmente, não pode ser mais que um, e não há entregador de carta, não há um carteiro.
Então, essa pessoa hoje, que é a senhora que faz ali, ela faz o período ali que está ali no correio, que é das 9 ao meio-dia, e da 1h30 às 2h30, e depois ela faz entregas, mas só aqui na redondeza, ela não vai, nem do outro lado ela não vai, que o pessoal se queixou que não entrega do outro lado e coisa e tal. Então, assim, ó, eu acho que nós poderíamos fazer até para eu gostaria de fazer, nós mandar pela Câmara mesmo aqui, um ofício para a rádio, uma coisa assim, eu acho que para fazer um comunicado dizendo os horários de funcionamento porque hoje o pessoal, muita gente não sabe, o pessoal tem uma folha de ofício ali dizendo o horário, mas tu sabe como é que é? Tu chegou mesmo, eu cheguei, porque agora eu me interei da tua assunto, for ali e li, senão tu não lê, né? E aí o pessoal acaba não sabendo, muita gente não sabe, não foi divulgado essa questão da mudança de horário e da questão de o pessoal vir ali e tá fechado. E que isso realmente é uma coisa que parte do Correio, isso foi o Correio que determinou esse horário aí. Então, para as pessoas ficarem com a informação mais clara, já que não... Sim, pode falar com a Lolé. Boa tarde aos meus colegas, a presidente, aos colaboradores e ao público que nos assiste. Eu estive conversando com ela também, e inclusive eu tirei a foto lá para publicar no Face, então, né, para divulgar isso, para as pessoas, realmente está acontecendo isso, deles chegar lá e não está aberto. Só que, assim, o horário dela, que ela estava lá, assim, dizia o tempo que ela sai de lá. Né? E eu cheguei em casa e pensei, não vou poder postar, porque nem ficou claro para mim como é que eu vou postar. Então, que horário que fica aberto mesmo? O que nos interessa é o horário colega que está aberto. Sim, está aberta na parte da manhã, normalmente, né? O mesmo horário na parte da manhã. Eu acho que melhor tu tem lá, tá o ofício lá, na porta do correio ali. O horário que ela sai. Não, o horário de funcionamento do correio. O novo horário de funcionamento. A partir do dia 31 de março, o correio funcionará das 9 ao meio-dia e da 1h30 às 2h30. Isso está um ofício que está lá na porta do correio, novo horário. Eu acho que os colegas todos que têm Face podem também colocar, sim, né? Sim, assim sim. A gente comunica, um vai comunicando, seria uma boa. Para a gente divulgar isso aí, porque aí muita gente não fica sabendo. Agora, para vocês terem ideia, a hora que eu cheguei agora ali, passei ali agora, para ver esse ofício, 3 pessoas chegaram ali para retirar coisa do correio e estava fechado. É que o pessoal não está sabendo realmente. E realmente também constatei com a funcionária que isso não tem nada a ver com a prefeitura. Não tem nada a ver com a prefeitura e foi a determinação do correio, não tem nada a ver com ela também. Então, Obrigada, Ana. Tá bem, era isso. Então, obrigado, uma boa tarde a todos. Não, a gente vai fazer, vereador, o ofício, então, e mandar para a rádio para eles publicá-la. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura do projeto de lei de mensagem número 4 de 2019, oriundo da mesa diretora. Mensagem número 4, 2019. Excelentíssimos vereadores, a mesa diretora dessa Câmara apresenta aos ilustres vereadores o projeto de lei que prevê a revisão geral anual dos subsídios dos agentes públicos, aliás, políticos, ou seja, da prefeita, vice-prefeito, vereadores e secretários municipais, nos termos do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal. Desta forma, requer-se análise e votação do presente projeto de lei número 4, 2019, Câmara Municipal de Turuçu, 12 de abril de 2019, Vilma Melim, presidente, Gilson Belling Baifus, vice-presidente, Wilson Furno, primeiro secretário, Lothar Holz, segundo secretário. Projeto de lei do Legislativo número 4, 2019, concede a revisão geral anual ao subsídio da prefeita, vice-prefeito, vereadores e secretários do município de Turuçu, Rio Grande do Sul. Artigo 1º. Ao subsídio da prefeita, vice-prefeito, vereadores e secretários municipais pela aplicação do índice do IPCA no percentual de 3,89% a título de revisão geral anual nos termos do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal e da Lei nº 429 de 2 de dezembro de 2003.
Artigo 2º. As despesas decorrentes dos efeitos desta lei terão cobertura pelas dotações próprias do orçamento. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, gerando efeitos a contar de 1º de março de 2019. Câmara Municipal de Turuçu, 12 de abril de 2019. Vilno Melim, presidente. Gilson Belen Baifust, vice-presidente. Wilson Furno, primeiro secretário. Lothar Holtz, segundo secretário. Justificativa. O projeto de lei do Legislativo número 4, 2019, visa conceder reposição geral anual ao subsídio dos agentes políticos, ou seja, da prefeita, vice-prefeito, vereadores e secretários municipais, nos termos do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal, CC, a Lei número 429, de 2 de dezembro de 2003. A referida reposição é assegurada pela Carta Magna com o intuito de assegurar o poder de compra comumente atingido pela inflação. Nesse sentido, renovando votos de estima e consideração, requer-se análise e aprovação deste projeto de lei. Câmara Municipal de Turuçu, 12 de abril de 2019. Vilno Melim, presidente. Encaminho o referido projeto de lei às comissões permanentes para os devidos pareceres. Algum vereador quer fazer comunicação à casa ou comunicação pessoal pelo prazo de 5 minutos sem apartes? Eu gostaria de avisar só que a gente fez contato já com o cartório de Pelotas para, de novo, prestar atendimento, né, como a gente fez a outra vez. Só que a gente precisa de uma lista de interesse, né? Então, se os vereadores ou quem tiver interesse puder vir até aqui para a gente fazer uma pré-lista para mandar para lá com os interessados, senão eles não vêm, se não tem um número, né, para o cartório eleitoral. Serviços do cartório, tanto como... Isso, transferência, título, mudança de endereço, que for em relação... Que nem eles fizeram já... como eles fizeram já da outra vez. Pode ser quando quiser, quando tiver, quem tiver. Então, assim, se os vereadores puderem fazer uma lista, e o pessoal também que quiser trazer para, né, trazer aqui para a Câmara o nome, para a gente começar a fazer uma lista. Para eles virem, tem que ter uns 50 mais ou menos, senão eles não vêm, né, que nem da outra vez. É que é uma pré-lista, né, de interesse, então a gente não pode garantir que eles... Sim, mas só deixar bem claro que eles só vão vir se tiver um número, que eles não vão vir por causa de... Mas da outra vez a gente arrumou 100 pontos. Mais alguém quer fazer algum comunicado? Ah, é verdade. Alguma? Contesto. Mais ninguém quer fazer algum comunicado? Não. Nada mais havendo a tratar, encerro essa sessão e convoco os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 22 de abril de 2019, às 15 horas.